Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Mais uma vez reunidos para nossa EBD, né? Já corram lá, pega a sua revista, né? Uns aos outros. Hoje nós vamos para a lição 6. Não esquece também de correr lá e pegar a Bíblia. Deixa o celular quietinho. Também pega o seu caderno para fazer as suas anotações, para aprofundar um pouco mais no que for dito e também para anotar aquelas coisas que são importantes, que valem como lembrete para você no seu dia a dia. Eu gostaria de começar a EBD orando a Deus, Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, gratos, Pai, gratos pelas oportunidades que tem nos dado, grato pela saúde minha e de toda a minha família, da minha esposa, dos meus filhos, grato pela saúde de cada pessoa que está nos assistindo neste momento, Senhor. Vamos falar sobre a Tua palavra, Pai, e que tudo o que seja dito, Pai, seja dito segundo a Tua vontade, e que essa palavra, Pai, possa tocar no coração de cada um, Pai, que possamos aprender cada vez mais de Ti, porque sabemos, Pai, que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Esteja no meio de nós nesta manhã, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, gostaria de começar lembrando do exercício que ficou da semana passada. Será que você lembra do que ficou marcado na semana passada? Quem anotou, certamente pode, né? Quem não lembra, relembrar. Mas lembrando que era para exercitar. Lembra que foi dito na lição anterior que nós tratamos que você iria pegar as 3 pessoas que você era mais próxima e também as 3 pessoas que você não era tão próximos assim. E ao longo da semana, você iria ter o cuidado de falar com essas pessoas, o cuidado de expressar o quanto essas pessoas eram importantes na sua vida. Espero que você tenha exercitado isso. Espero que isso vire rotina em nossas vidas. Como eu disse na lição anterior, foi apenas um início de tudo aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Lição de hoje, lição número 6. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Como certamente você já está com a sua Bíblia a postos, eu gostaria de convidá-los a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler de 1 ao 20. Vamos ler de 1 ao 20, porque esse é o nosso texto base. Embora o versículo-chave vai estar em outro capítulo, mas eu gostaria de ler o texto básico com vocês, que está em João, capítulo 13, versículo 1 ao 20. Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo.
Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpo. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não falo a respeito de vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. Eu gosto muito desse texto. Minha esposa também gosta muito desse texto, porque esse texto ele é muito lindo. É porque o maior exemplo que nós temos é Cristo. E Cristo dá o exemplo de como servir uns aos outros. Jesus, que veio do céu, se fez homem como nós, mesmo sendo ele, Cristo Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. E muitas das vezes, a gente, com demagogia, a gente, muitas das vezes, até mesmo com soberba, a gente coloca tanta dificuldade para servir aos outros, para sujeitar uns aos outros. E Jesus Cristo vai mostrar, através dessa lição, que devemos sim sujeitar uns aos outros. Porque Ele, como Senhor, Ele, como Filho de Deus, Ele lavou os pés dos seus discípulos. E como nós lemos, Ele deu exemplo. E o exemplo de Cristo, ele tem que ser seguido. Mas a gente já entra falando mais sobre isso. Eu gostaria de ler 2 versículos chaves com os irmãos, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Lembrando, que não tem telão da salvação, é Bíblia mesmo. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, vai complementar bem o que nós lemos. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Este é os 2 versículos chaves que a gente vai usar, que retrata o que Jesus Cristo fez por nós. E nós estamos no domingo de Páscoa, nós temos que lembrar a morte de Jesus Cristo todos os dias, assim como a sua ressurreição também, Mas nessa data ela fica mais evidente. Mas olha só, Jesus Cristo, até a sua morte, ele se sujeitou aos homens, mesmo ele sendo Deus. Irmãos, alvo da lição é entender o valor da sujeição no serviço cristão e, principalmente, praticar. Como a gente diz na lição anterior, a questão não é opção, realmente é uma obrigação, é sujeitar. No exercício do cristão é sujeitar e se dispor a praticar. É ter a consciência de que a sujeição, no sentido cristão, significa reconhecer o irmão, alguém superior a si mesmo.
Superior, quando eu digo, a gente reconhecer em humildade. Jesus Cristo, ele saiu e foi lavar os pés dos seus discípulos. Naquele momento, ele colocou os discípulos maior do que ele. E quantas as vezes nós fazemos o contrário no dia a dia, com todas as pessoas que estão em nossa volta, né? Mas a saber, é ter consciência de que sujeição, no sentido cristão, significa reconhecer no seu irmão alguém superior a si mesmo, independente de quem seja ou do que faça. Sentir é refletir sobre o exemplo de humildade dado por Cristo. Nós seguimos o exemplo de Cristo. E, onde lemos em João 13, de 1 ao 20, ele nos deu esse exemplo. E, além de dar o exemplo, ele mandou nós seguirmos aquele exemplo. Né? Então, é refletir sobre o exemplo de Cristo Jesus. Agir, dispor-se a praticar a sujeição no exercício cristão. Né? Então, essas são algumas colocações. Eu gostaria de comentar com os irmãos sobre algumas coisas muito importantes. Imagina Jesus Cristo lavando os pés daqueles discípulos. Imagina Pedro. Pedro foi bem ousado, né, nas colocações dele que nós lemos. Pedro foi bem ousado. Ele pediu para lavar, além dos pés, as mãos e também a cabeça. Imagine ele, o que ele sentiu depois. Imagine também, né, João, o discípulo amado de Jesus, o que ele sentiu. Tomé, que sempre duvidava de tudo. Judas, que trairia Jesus, como é que ele sentia? Imagina também os dois irmãos, né, Tiago e João, que eles pediram para sentar ao lado de Jesus Cristo. Imagina o que eles sentiram quando Jesus Cristo foi lavar os seus pés. Como eles teriam entendido aquele gesto de Jesus? Será que entenderam como um gesto de humildade? Será como é que eles entenderam? Como é que eles sentiram aquilo? Imagine você tendo seus pés lavados por Jesus Cristo. Como é que você sentiria? Imagine você cuidando de outra pessoa. Como é que ela se sentiria? Você se sujeitando a ela. Sujeição no exercício cristão. Jesus Cristo, ele nos dá um bom exemplo. E também nos ensina a preciosa virtude de sujeição ao próximo, nesses versículos que nós lemos, que está lá em 1 João capítulo 13, né, do 1 ao 20. Eles nos ensinam tudo isso. Né? Pode passar, Gustavo, por favor? Mesmo o Senhor Jesus Cristo, conforme eu disse, ele se propõe a lavar os pés dos seus seguidores, para mostrar que ele fez e que nós também teríamos que fazer, porque ele nos deu o exemplo. O ensino de Jesus com essa atitude é que devíamos abrir mão de nosso direito para dar conforto e honrar o nosso próximo. Será que nós temos feito isso no nosso dia a dia? Será que nós temos usado a sujeição cristã? Será que nós temos ajudado as pessoas? Será que nós temos honrado as pessoas? Honrado o próximo? Aí a gente tem que voltar na lição anterior. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo lavou o pé da pessoa que o trairia, da pessoa que entregaria ele. Jesus Cristo lavou os pés. Será que nós faríamos isso? Será que nós estamos fazendo isso? Muitas das vezes não estamos fazendo porque nós não queremos nos humilhar. Nós não queremos essa tarefa. Mas Jesus Cristo fez. E se Ele fez, nós devemos fazer. Inclusive, o próximo slide retrata isso, que ele fala, se quisermos praticar exercício cristão, da introdução de se quisermos praticar o exercício cristão dessa lição, devemos compreender que se sujeitar requer ver o outro como alguém superior. Como via de regra, deve haver uma tarefa
ou entregar que normalmente não é fácil de oferecer. Queremos abordar alguns aspectos importantes para desenvolver essa disciplina espiritual. E nós vamos abordar hoje 3 aspectos sobre isso. Mas eu gostaria que os irmãos, antes de entrar nesses aspectos, eu gostaria que os irmãos fossem lá em João 14, aproveitar João, que está bem do lado do que nós lemos, lá em João 14, 28. Logo à frente a gente deve usar esse versículo de novo, mas João 14, 28 diz: Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se amasses, alegrai-vos-eis de que vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu gostaria de ler esse versículo porque Jesus Cristo reconhecendo que o Pai é maior do que ele. Como lavando os pés dos discípulos, naquele momento, ele reconheceu os seus discípulos também. Mesmo entre aqueles discípulos, tendo os irmãos que brigavam para ficar sentado ao teu lado. Mesmo ali tendo pessoa que o trairia. Mesmo ali tendo pessoas que não queriam só os pés lavados, queria as mãos e a cabeça também. Jesus Cristo os reconheceu. Assim como em João 14, 28, ele reconhece que ele vai para o Pai, que é muito maior do que ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender nessa lição é aprender a sujeitar uns aos outros. Isso é cuidar. Isso é mutualidade cristã. É você ver no próximo ele maior do que você. É você pegar aquela pessoa que está precisando tanto e fazer com que ela sinta-se valorizada, sinta-se honrada. Isso é o que Jesus Cristo deixou para a gente. Ele tinha consciência que o Pai era maior. Ele reconhecia que devia obediência ao Pai. E a primeira que nós vamos abordar, a primeira disciplina espiritual é aprender a disciplina com Jesus Cristo. Jesus havia sido enviado pelo Pai para cumprir uma missão. Para ele tornou-se natural cumprir essa tarefa traçada na eternidade. Ele tinha prazer em obedecer e cumprir a tarefa, e alcançou como recompensa a alegria, como está descrito lá em Hebreus 12, 2. Essa alegria foi prêmio de seu trabalho. Ele prometeu compartilhar com seus discípulos, que está lá em João 15, 11. Está até bem do lado, a gente pode até ler, lá está, tenho-vos dito que essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Jesus Cristo foi enviado para cumprir uma tarefa, e ele cumpriu essa tarefa com muito amor, com muito respeito. E por cumprir, ele alcançou a recompensa. Assim como também os seus discípulos, ele prometeu e compartilhou com os seus discípulos. E qual é a tarefa que é nos dada? Nós temos cumprido elas? Será que na semana anterior eu peguei 3 pessoas, com mais 3, 6 pessoas? Será que eu cuidei dessas pessoas? Como eu tenho cuidado do meu vizinho no dia a dia? Como eu tenho cuidado do meu colega de trabalho, do meu colega de escola? Como eu tenho cuidado da minha família? Dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais. Como eu tenho feito isso? Eu tenho honrado eles como Jesus Cristo mostrou que tem que honrar. Eu tenho cuidado. Eu tenho, quando necessário, fazendo com que ele se sinta valorizado, como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele representa a plenitude da sujeição ao Pai. Quando ele disse, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Não seja como eu quero, mas seja como tu
queres. Jesus Cristo, quando estava falando com Deus, ele pediu, se possível, passa esse cálice. Mas depois ele disse, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Será que nós estamos fazendo aquilo que o Pai quer? Ou estamos negligenciando o que o Pai passou, a tarefa que Ele nos passou? Quando foi passada a tarefa para Jesus Cristo, né, Ele foi disciplinado. Né, e Jesus Cristo foi disciplinado e cumpriu a tarefa. E nós estamos sendo disciplinados, como Jesus Cristo foi? Disciplinados em todo sentido, nós temos feito a leitura diária da Bíblia, nós temos cuidado dos nossos irmãos, nós temos amado os nossos irmãos, nós temos levado a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós temos honrado os nossos irmãos, no nosso trabalho nós temos respeitado os nossos superiores, nós respeitamos as nossas lideranças políticas, ou não? Como é que tem sido a minha vida? Jesus Cristo, Ele simplesmente renunciou ao seu conforto de Deus. Ele estava nos céus, ele desceu e se fez homem, porque foi determinado para que ele fizesse isso, e ele cumpriu a sua tarefa. E com os discípulos, ele prometeu compartilhar a alegria com eles, porque ele se alegrou por ter feito aquilo que foi determinado por Deus. E ele compartilhou essa alegria com os discípulos também. E a mesma coisa ele fala conosco hoje. Faça a tua parte. Honre as pessoas. Cuide das pessoas. Sujeite-se às pessoas. E você também vai compartilhar da mesma alegria que eu compartilhei. Da mesma alegria que os discípulos compartilhou. Então, meus amados, a primeira coisa é aprender a disciplina com Jesus. Foi-lhe passada uma tarefa? Cumpra. Seja dentro do seu ministério, seja na sua vida secular, seja lá no seu trabalho, na sua casa, foi-lhe passada uma tarefa? Cumpra da melhor forma possível. Né? No próximo slide diz, isso é só para os irmãos pensar, né? Estou disposto sempre me lembrar do exemplo de Jesus Cristo e ser como Ele? Lembre desse exemplo de Jesus Cristo, que Ele nos mostra lá no capítulo 13 de João. Lembre desse exemplo e, além de lembrar, pratique ele. É o que a gente tem cobrado na EBD. Vamos estudar, vamos buscar o conhecimento e, principalmente, pôr em prática, porque só ouvir não vai resolver. Temos que praticar. Segundo, a superioridade do próximo. Algo essencial para a disciplina da sujeição ao próximo é sempre reconhecer que ele é superior a mim. Simples. A superioridade do próximo. Algo essencial para a disciplina da sujeição ao próximo é sempre reconhecer que ele é superior a mim. Isso é difícil, né, meu irmão? Você olha para aquela pessoa, mas ela é maior do que eu? Sim, ela tem que ser reconhecida como maior do que você. Às vezes tem algumas pessoas que têm menos recurso do que você, seja em qualquer área, seja na área intelectual, na área econômica, seja por questão de experiência de vida. Você vai falar, poxa, mas eu sou mais experiente que ela, eu tenho um conhecimento intelectual mais que ela, eu tenho mais isso que ela. Mas o que Deus ensina é o contrário. Jesus Cristo tinha mais conhecimento que os discípulos. Jesus Cristo, ele tinha muito mais conhecimento, mas nem por isso impediu que ele levantasse e fosse lavar os pés de cada um naquela mesa. E como nós vimos anteriormente, nós temos que ser como Jesus Cristo. Nós devemos buscar em Deus ter essa pessoa, alguém como nós, superior, e que nós devemos respeito. A gente tem que buscar isso em Deus, porque quem vai fazer com que nós possamos alcançar isso é Deus, através de oração, através de busca constante. Foi isso
que Jesus Cristo fez por nós. Quer ver como é que foi isso? Lá em Filipenses, capítulo 2, 5 ao 9, que inclusive nós já lemos parte dele, né? Nós lemos inicialmente, mas eu gostaria de repetir o que Jesus Cristo fez por nós. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo o que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Como eu disse anteriormente, o que os discípulos pensaram quando Jesus Cristo estava ali lavando os pés. O que nós pensamos, muitas das vezes, de não honrar uma pessoa, de não fazer com que ela se sinta maior do que você. Porque você, muitas das vezes, põe a sua prepotência, a sua arrogância acima de tudo. Jesus Cristo se fez figura humana, teve a morte de cruz, mas em compensação, ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Vamos aprender mais a ser humilde, como o nosso Jesus foi. Veja o espírito de renúncia e submissão de Paulo, que ele propôs aos crentes de Filipos, sem partidarismo, que nós já lemos isso também, sem vanglória, para que ele seja humilde, para que ele considere o outro superior a si mesmo, e não ter vista o que é propriamente seu. Paulo escreveu isso em Filipenses, lá no capítulo 2, se você leu o versículo 3 e 4, está dizendo isso. O 3 e 4 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo nos ensinando também a fazer com que, a enxergar a superioridade nos outros. Não se encha de você, se encha de Jesus Cristo, e com isso faça com que as pessoas se sintam, aprenda a fazer com que as pessoas sejam superior a você. Isso é o que é a superioridade do próximo. Meus irmãos, fácil não é. Não é fácil, mas nós que conhecemos Cristo e que temos Ele como exemplo, sabemos que é possível. E sabemos também que o nosso galardão virá. Assim como Jesus Cristo teve, nós também vamos ter o nosso galardão, que vai ser ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos servindo as pessoas hoje? Como estamos servindo os colegas, as pessoas da igreja? E outra coisa, qual é o respeito que nós temos pelas pessoas que nos servem? Será que aquela pessoa que lhe traz um café, que lhe traz uma água, que serve você, qual o respeito que você tem por ela? Será que sai pelo menos um muito obrigado, um que Deus te abençoe, ou não? Porque também nós temos que ter um espírito de respeito pelas pessoas que estão nos servindo. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, como 1 Pedro é aquele capítulo assim que fica um pouco mais difícil de achar, mas aí a gente exercita, na EBD, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. É dessa forma que nós temos que agir. Paulo, nesse contexto, ele manda
né, para a gente também, lá em Colossenses capítulo 4, 1, para que trate os teus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Isso está lá em Colossenses 4, 1. Temos que tratar as pessoas com justiça, com igualdade, aquelas pessoas que também estão servindo, porque a gente está falando que temos que servir, mas também temos que reconhecer as pessoas que servem. E a Bíblia até nos ensina a dar recompensa às pessoas que nos servem. Então, a segunda coisa que nós queremos tratar, a superioridade do próximo. E aí vem a aplicação no próximo slide para a gente acompanhar. Tenho visto cada membro de minha casa como alguém superior? Como é que você vê os seus membros, o membro da sua casa, teu filho, tua esposa, como é que ele é enxergado? Quais as pessoas que me servem? Faxineiro de serviço, zelador do prédio, assessorista do elevador, motorista de ônibus. Como eu tenho tratado eles? Tenho usado palavras como muito obrigado, por favor, me dá licença? Será que eu estou usando isso ou não? Jesus Cristo nos convida hoje a se inspirar nele, usar o exemplo dele e ser humilde. Terceiro e último tópico, a disciplina da humildade. Jesus Cristo foi muito disciplinado na tarefa dele, né? E aqui vem o terceiro, a disciplina da humildade. Certo homem que buscava alcançar uma vida, só passa, por favor, Gustavo. Irmãos, a questão, como já dissemos, a natureza da sujeição ao próximo ou do ser servido está no esvaziamento de nós mesmos. Eu disse antes que, muitas das vezes, a gente se enche de prepotência, se enche de arrogância, e aí a gente não consegue tratar a disciplina da humildade. Lá no livro de Provérbios, lá em Provérbios 22, versículo 4, diz que a humildade e o temor ao Senhor traz riqueza, honra e vida longa. A humildade e o temor ao Senhor traz riqueza, honra e vida longa. Olha o que a Bíblia traz para a gente. Só que para tudo isso, meus irmãos, existe um preço a ser pago. A gente tem que temer a Deus e saber que realmente, para você ter a disciplina, muitas das vezes não é fácil. Você precisa pagar um preço. Um exemplo, eu vou começar uma dieta. É fácil? Não é. Vou todo dia acordar às 6 da manhã para fazer uma corrida matinal. É fácil? Não é. A disciplina da humildade também, muitas das vezes, não é fácil. Levantar da mesa para servir não é normal da natureza humana. O normal é o quê? É ser servido e não servir. Mas a mudança para alcançar essa virtude é uma dádiva do Senhor. É o Senhor que vai lhe dar. E quando nós nos dispor a fazer isso, Ele vai mexer talvez em área que você nem goste tanto, mas pode ter certeza que o orgulho será quebrado e que você vai fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, que você vai ser disciplinado a ser humilde. E eu estou fazendo, com você o mesmo que acontece, Tem uma história de um homem que eu gostaria de contar rapidinho, que ele estava olhando no quintal dele e lá tinha um cachorrinho rasgando o lençol dele. E aí veio uma palavra a ele e disse: vou fazer com você o mesmo que o cachorrinho está fazendo com o lençol. Mas se você confiar em mim, vai ser todo rasgado, mas depois eu honrarei e você será completamente preenchido por Deus. Isso pode acontecer com a gente, muitas vezes vai rasgar, vai cortar, mas Deus vai preencher. Deus vai mudar o rumo de nossas vidas, para que possamos ser plenamente humildes no exercício da obra do Senhor. E que essa humildade não seja uma obrigação, que essa humildade seja uma coisa natural.
Na revista dos irmãos está a humildade, a qual nos dará condições de sujeitar-nos ao próximo. Requer um novo estado de espírito, que somente pode ser desenvolvido com base em Jesus Cristo. Só a graça de Deus pode fazer essa mudança em nós. Meus irmãos, e mais uma vez, isso não é um assunto opcional na vida cristã. Nós temos que buscar como prioridade na nossa vida em Cristo Jesus. Na vida cristã, a humildade não é algo secundário. Richard Foster já dizia isso. Não é algo secundário. E a igreja hoje tem falhado muito, porque ela não entende isso. Ou não quer entender, ou não quer obedecer. Mas Jesus Cristo, com certeza, vai nos alcançar e vai fazer que possamos seguir isso. Eu gostaria de tratar 3 necessidades que nós temos que ter de espírito para ter a sujeição. São as 3 classes de crentes, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, vai abordar a primeira classe. Que diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Meus irmãos, a primeira classe de crente é os servos. Se ao praticar o bem fosse afligido e suportasse com paciência o dano, os servos agradariam a Deus. Portanto, a sujeição é uma prática que alegra a Deus. E está dizendo que a gente tem que ser submisso e temor ao vosso Senhor. Não está falando do Senhor Deus, está falando das pessoas. Não somente se for bom, ou seja, se for ruim também. Não vou obedecer, não. Isso aqui é bom, eu vou fazer. Isso aqui é ruim, eu não vou fazer. Ele está dizendo que temos que ser servos, temos que ser submissos em tudo, tanto no bom quanto no ruim. A outra classe que eu gostaria de abordar também, de crente, é as esposas. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Servos, sedes submisso. Esposa, igualmente submissa ao seu esposo. Lembrando que submissão não é porque a mulher está abaixo do marido. A mulher está do lado do marido. Tanto é que a terceira classe de crentes são os maridos, né? Que volta também, se você pegar lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: marido, vós igualmente vive a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mais uma vez a expressão igualmente, que leva os homens a entender que também deve, no mesmo espírito de sujeição, tanto os servos, quanto a esposa, quanto o esposo, tem que viver no mesmo espírito de sujeição. Ver o princípio para dar uma boa condição familiar à sua família. Essa é a classe dos servos. E a gente tem que observar que esse texto enfatiza que o modelo de sujeição, ela sempre nos leva a lembrar de Cristo Jesus. Ela nos lembra que Jesus Cristo é a referência.
Tanto é que lá em 1 Pedro, capítulo 2, 21 ao 25, diz... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25. Porquanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se que julgam retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus Cristo já pagou o preço por você. Jesus Cristo já te ensinou o que fazer. Agora, devemos cumprir aquilo que Jesus Cristo tem feito. Ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi castigado, mas em nenhum momento ele fez o mesmo com as pessoas que faziam com ele. E assim não pode ser diferente conosco. Muitas das vezes murmuramos, muitas vezes brigamos, não queremos fazer, não queremos sujeitar. O chefe chega, faça aquilo. Não, não vou fazer. Faça aquilo. Não. O pastor pede para você fazer. Não, isso eu não quero fazer. Ou qualquer outra pessoa. Teu pai pede para fazer. Não, não quero fazer. Tua mãe pede. Não, não quero fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo foi bem obediente, foi bem disciplinado. E a lição 6 que nós estamos estudando hoje, da revista Uns aos Outros, ela vem para nos ensinar a sujeitar-se às pessoas. Conclusão. Vamos voltar à cena da ceia do Senhor. Vamos avaliar de forma coerente, entendendo o que o Senhor fez com seus discípulos, entendendo quem realmente Ele é. E aí vem a pergunta: estou disposto a deixá-lo formar essa mesma conduta em mim? Hoje, você quer permitir que Jesus Cristo faça o mesmo com você? Faça com que possamos esvaziar de nós mesmos e nos encher da graça de Deus e realmente ser mais sujeito às pessoas, ajudar mais, participar mais, fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. É isso que Cristo quer da gente. E, como todas as EBDs, lá vem a liçãozinha para a próxima aula. Caneta e papel na mão. Nós estamos, no momento não estamos com a EBD presencial, mas quando voltar, aí é hora da gente fazer uma revisão nos caderninhos, ver se está tudo preenchido direitinho, né? E a sugestão de hoje, com caneta e papel na mão, é: a pergunta para os irmãos é: o que eu, como crente em Cristo Jesus, preciso fazer para mostrar aos outros que entendo e vivo esse aspecto da mutualidade? Essa é difícil. O que eu, como crente em Cristo Jesus, preciso fazer para mostrar aos outros que entendo e vivo esse aspecto da mutualidade. Qual aspecto? Sujeitem-se uns aos outros. Repito, o que eu, como crente em Cristo Jesus, preciso fazer para mostrar aos outros que eu entendo, e além de entender, vivo este aspecto da mutualidade, que é: sujeitem-se uns aos outros. Será que eu estou fazendo com que as pessoas vejam isso? Essa é a pergunta que fica para a próxima lição, que vai ser a lição 7. Encorajem-se uns aos outros. Eu estava até conversando com o pastor Felipe,
né? E a gente estava conversando o quanto essa revista Uns aos Outros, ela nos remete a pensar atitudes tão simples, mas tão necessárias no dia a dia. Tanto é que uma lição vai amarrando uma na outra, né? Ame uns aos outros, sujeite uns aos outros, cuide um dos outros, né? Então, essa revista tem nos ensinado muito. Se você ainda não tem, nos procure, que a gente vai fornecer para você. Não tem caderno, procure, que a gente vai fornecer para você. Mas o mais importante de tudo, que através da revista, que através da Bíblia, Deus possa continuar falando em sua vida. Que Deus possa abençoar e que tenhamos um domingo abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, para agradecer. Agradecer a oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Que realmente, Pai, possamos nos sujeitar uns aos outros mais. Que possamos nos preocupar mais com o outro, Pai. Que muitas vezes preocupamos tanto conosco e esquecemos dos outros, Pai. Que as outras pessoas possam se sentir valorizadas através de nós. Que possamos, Pai, aprender a servir mais e ser menos servido, Pai. Porque esta é a lição que o Senhor trouxe aos nossos corações de hoje. E que realmente possamos viver essa mutualidade, Pai. Que possamos, Pai, a partir de hoje, viver ela de uma forma diferente. E que Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, grato, em nome de Jesus Cristo. Amém.